Bom dia, irmãos. Convido a todos para abrir as Escrituras Sagradas lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Esse capítulo ele é considerado como o capítulo-chave da mensagem do Evangelho de Lucas. O tema do Evangelho de Lucas é que a salvação de Deus é para todos. Ou seja, Jesus Cristo veio para salvar não todos os pecadores, mas todos os tipos de pecadores. Não há acepção de pessoas na questão da salvação de Deus. E nós temos estudado esse capítulo, o último capítulo que nós estudamos aqui foi o capítulo 10, onde nós falamos aqui sobre o Evangelho pleno, o Evangelho da salvação, o Evangelho da misericórdia e o Evangelho da vida devocional. Hoje eu quero, aproveitando o Espírito de Natal, trabalhar esse capítulo 15. J.C. Ryle, no seu comentário, ele diz que poucos capítulos da Bíblia têm produzido tantos benefícios na vida de pessoas quanto esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Então eu quero estudar esse capítulo com vocês. Ele está dividido em 3 parábolas. Existe uma introdução, versos de 1 a 2. Depois, versos de 3 a 7, a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Depois, versos de 8 a 10, a parábola da dracma perdida. E depois, dos versos 11 a 32, a parábola do filho pródigo. Qual seria o tema que a gente poderia dar para esse capítulo? Particularmente, eu entendo que o tema central deste capítulo, a gente poderia colocá-lo como as alegrias da salvação. Ou a alegria da salvação. Quando eu falo das alegrias da salvação, é porque o texto vai nos ensinar que quando há conversão na terra, a terra se alegra pela conversão de pecadores, mas também há alegria no céu por pecadores que se arrependem na terra. E eu preguei aqui alguns domingos atrás sobre esses 3 tipos de alegria que Jesus Cristo fala em Lucas capítulo 9. A alegria de ser usado por Deus na obra dele, na missão dos 70. Eles se alegraram porque eles pregaram, pessoas se converteram, pessoas foram curadas e exorcizadas, e eles voltaram, 70, cheios de alegria. Então há uma alegria que nós experimentamos como crentes, em ser usados por Deus na obra de Deus. Mas Jesus Cristo fala em Lucas capítulo 9, dá um pulinho lá rapidamente, Lucas capítulo 9, no versículo 20, Jesus Cristo diz: não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado que nos céus. Lucas 9, 20. Então Jesus diz que nós devemos nos alegrar muito mais nessa vida pelo fato de estarmos salvos, sermos eleitos de Deus e o nosso nome está arrolado no livro da vida. Mas depois, em Lucas capítulo 9, no versículo 21, Jesus também se exulta naquela mesma hora no Espírito Santo, e ele se exulta justamente pelo fato de que Deus, ele revela e oculta a sua salvação, e ele oculta essa salvação dos sábios entendidos e as revela aos pequeninos. E aí você vai observar que Jesus, ele se alegra aqui, o motivo da sua alegria é justamente o fato de Deus se revelar aos homens, e essa revelação ela se concretiza na salvação, na regeneração, na conversão de cada pessoa.
E para mim, o capítulo 15 de Lucas, né, é muito interessante, porque o tema central desse capítulo é justamente sobre a alegria de Jesus, a alegria de Deus em salvar pessoas, né? Eu tenho feito uma aplicação prática aqui na igreja de Pinheiros, porque tem muito crente que vem para a igreja e está zangado porque a igreja está crescendo, né? Às vezes fica zangado porque a igreja está cheia, não pode assistir o culto, quando isso deveria ser motivo de grande o quê? Alegria. Se você que é daqui, chega um crente novo, uma pessoa que está fora da igreja, um crente que vem distante, você, membro da igreja, pode assistir culto no telão e pode deixar ele assistir o culto aqui, isso deve ser um ato de generosidade e alegria da sua parte. Eu só não ponho os visitantes aqui no púlpito porque eu estou proibido pelos presídios. E o conselho também me proibiu por questão de segurança. Eu botava gente nas escadas tudo aqui, mas está proibido. Por causa da boate Kiss. Se pegar fogo aqui, vai ser fogo do Espírito Santo, né? Mas, como é televisionado aqui, né? E o pessoal está de olho na nossa igreja. Eu estou fazendo oração todo domingo. Põe um anjo à porta dos meus lábios, porque todo mundo fica ouvindo o que a gente diz aqui, faz o recorte e joga na internet. E não é bom. E eu que falo demais, pronto. Vamos para Lucas 15. Em primeiro lugar, vamos identificar aqui o auditório para quem Jesus ensinou essas 3 parábolas. Diz o texto aí, capítulo 15, versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus, não alguns, mas todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então aqui nós temos Jesus, nós temos aqui os publicanos e os pecadores, e nós temos aqui os fariseus e os escribas. Então esse é o auditório. Para você entender, por exemplo, a parábola do filho pródigo, você vai descobrir que os publicanos e os pecadores poderiam ser considerados os filhos pródigos, que estão perdidos, e os fariseus e os escribas são aqueles que estão dentro da casa, dentro da religião, mas estão também o quê? Perdidos. Então, de acordo com o auditório, isso é muito importante para você entender o ensino de Jesus. O capítulo começa justamente com essa aproximação de Jesus, de todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então aqui nós temos um princípio que Jesus atraía pecadores e buscava comunhão com ele. Por quê? Porque ele veio ao mundo para buscar e salvar pecadores. A sua missão, a missão de Jesus, que ele deixa claro, é que ele não veio chamar justos, mas ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, a sua missão é salvar pecadores e produzir, através dessa salvação, a alegria de Deus no coração desses pecadores e a alegria de Deus também pelo fato de ele salvar pecadores. O Wiersbe, um comentarista, diz que esse capítulo pode ser resumido em 3 palavras. 3 palavras: perdido, encontrado e alegria. Perdido, encontrado e alegria. Jesus vai contar essas 3 parábolas para ilustrar a alegria de buscar, de encontrar e de trazer de volta para Deus uma pessoa que estava
perdida. Este é o propósito dessas 3 parábolas. Então, quando você vai estudar esse assunto na Bíblia, você vai observar pelo menos 4 atitudes pelos perdidos. 4 atitudes. Alguns odeiam os perdidos. Outros são indiferentes aos perdidos. Outros esperam que os perdidos venham. Outros buscam os perdidos. Sai atrás dos perdidos. E essa, para mim, é a chave para a gente encontrar, para a gente entender aqui no texto, é que Deus, através de Jesus Cristo, esse é o sentido do Natal, o significado do Natal, é que Jesus Cristo nasceu e Ele veio para buscar e salvar os perdidos. Esse é o propósito da sua encarnação, do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. Então vamos lá, primeira parábola, a parábola da ovelha. Então lhes propôs Jesus esta parábola, versículo 3. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então aqui, 3 lições importantes, ou 3 detalhes importantes nesta parábola. Primeiro, a ovelha. A ovelha aqui é o pecador perdido. Pecador perdido. A ovelha é uma metáfora usada na Bíblia para descrever o homem, as multidões, né? Diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas como ovelhas que não têm pastor. Então, esse termo ovelha é aplicado para as multidões, para as pessoas em geral. Mas a palavra ovelha também, ela é carinhosamente usada por Deus para descrever o seu rebanho, o seu povo. Tá certo? Por isso que tem o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada o quê? Me faltará. Aquele salmo se aplica justamente às ovelhas. Jesus, lá em João 10, fala que ele é o bom pastor, né? E o bom pastor ama as suas ovelhas, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Se você observar bem, por favor, lá, vai um pouquinho lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 28. O que diz aí? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastorear o quê? A igreja de Deus, ao qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então a igreja, ela é constituída aqui de ovelhas, e essas ovelhas precisam ser o quê? Pastoreadas. Essa é a figura que se aplica, esse termo, essa metáfora, exclusivamente para a igreja. Se você for lá para João capítulo 10, por favor. João capítulo 10. Versos 14 a 16, você vai descobrir que Jesus Cristo vai usar essa palavra ovelhas justamente para os seus eleitos, para os seus escolhidos. João 10, de 14 a 16, ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas o quê? Me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas
ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Lá em João, capítulo 10 ainda, versículo 26, Jesus agora falando para os escribas e para os fariseus. Por favor, versículo 26, o que é que diz? Mas vós não credes, porque não sois o quê? Das minhas ovelhas. As minhas ovelhas o quê? Ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém a arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode o quê? Arrebatar. Então, ele fala que as suas ovelhas são os seus escolhidos, e porque são escolhidos, essas ovelhas creem, essas ovelhas ouvem a sua voz, essas ovelhas recebem a vida eterna, essas ovelhas jamais perecerão, essas ovelhas jamais poderão ser arrebatadas da mão do Pai, jamais perderão a sua salvação. Agora vamos para João 15, para a gente entender que a característica principal de uma ovelha é a sua insensatez. A ovelha, ela não enxerga de longe, ela não tem noção do perigo, e ela depende totalmente do pastor para sobreviver. Uma ovelha não vive sem a figura do pastor. Outra coisa, uma ovelha, ela não sobrevive também sozinha. A ovelha, ela sobrevive no rebanho. Então, esse negócio de você dizer que é ovelha de Cristo, mas uma ovelha solitária, cuidado, porque toda ovelha, no seu DNA, ela é gregária, ela vive em rebanho. E o rebanho vive na total dependência do pastor. E ela precisa do pastor para ser conduzida, ela precisa do pastor para ser alimentada, ela precisa do pastor para ser protegida dos lobos. Tá certo? Então, nenhuma ovelha, nenhum rebanho sobrevive sem a figura do pastor. Mas, dos problemas que um pastor enfrenta com as suas ovelhas, é que as ovelhas, elas se dispersam e elas se extraviam com muita facilidade, ficando expostas ao lobo. Ao lobo. Se você pegar num sentido geral da humanidade, por causa do pecado, todos os homens estão perdidos. Todos estão desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Isaías 53. Há pessoas que se convertem, se tornam ovelhas de Cristo, mas também se desviam. Estão aqui na igreja, fazem a sua pública profissão de fé, se batizam, estão envolvidos no ministério, mas começam a frequentar determinados ambientes, começa a ter certas amizades, começa a cometer algumas imprudências na sua vida espiritual e acaba o quê? Se desviando. Falam hoje que tudo no Brasil é profético e hipotético, que tem mais gente desviada, mais crente evangélico desviado hoje do que crente na igreja. E é muito comum, onde você chegar, em qualquer lugar hoje, você encontra ex-crente, ex-ovelha. Não existe isso, mas gente que já passou por igrejas evangélicas e que hoje estão o quê? Afastadas. Há muita gente que o pai foi crente, o avô foi crente, o desgramado foi abençoado, porque foi criado na igreja, estudou,
Muitos hoje são médicos, advogados, juristas e abençoados na vida e depois se afastaram da igreja. Se afastam da igreja, se desviam. Aqui no texto, há uma revelação. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo o quê? Uma delas. Então, quando fala perdendo uma delas, significa que é fato que ovelhas o que? Se perdem, se desviam. Se desviam. Mas, em segundo lugar, a ênfase aqui da parábola é que, por iniciativa do pastor, ele vai atrás de toda ovelha o quê? Perdida. Se ele não está atrás de você, e você diz, eu sou uma ovelha perdida, se Jesus não está atrás de você, é porque você não é ovelha, você é bode. Você é lobo com pele o quê? De ovelha. Mas toda ovelha, verdadeiramente ovelha, que se perde, que se extravia, porque uma ovelha, ela é propriedade do pastor, faz parte do patrimônio do pastor, faz parte do rebanho do pastor. Então essa ovelha perdida, Jesus está dizendo aqui, que o pastor deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu. Aqui dá muito pano para manga. Porque esse texto aqui, para a gente entender isso aqui, a gente tem que historiar, ir para a prática. Tá certo? Porque tem ovelha que se perde, e Jesus vai atrás com o quê? Com tempestade, com doença, com problema. Quando Jonas se desviou, o que aconteceu com Jonas? Deus mandou o quê? Tempestade. Você dê graças a Deus quando você se desvia e algum crente lembra que você é desviado, você recebe um telefonema, você tem uma esposa crente que sempre está falando que é hora de você voltar. Você que é filho de crente, que está desviado, seu pai e sua mãe ora por você todo dia e pede para você voltar para a igreja. Você se dê por satisfeito, porque geralmente Deus vai atrás dessas ovelhas perdidas, cercando essas ovelhas, como está lá em Zacarias, com cercas de espinho. Uma ovelha perdida, uma ovelha extraviada, geralmente tudo que ela faz na vida não dá certo, até ela voltar. Porque Deus não abençoa crente que está em desobediência. Se ele obedecesse, está muito bom. A gente já sofre obedecendo. Então, guarde isso no seu coração. Agora, veja o texto, que o pastor vai em busca da que se perdeu. Muito importante aqui. Até o quê? Repete para mim. Até o quê? O que significa isso? Hein? É que você não tem opção. Jesus não desiste da ovelha o quê? Perdida. O bodão pode ficar à vontade. Mas a ovelha perdida, ele vai atrás até o quê? Encontrá-la. Existe aqui uma intencionalidade do pastor. Eu acho isso muito bonito. É o pastor que percebe que uma ovelha se perdeu. Não são as outras ovelhas, são?
Tem crente aqui que... Cadê fulano? Nem sei. Não sei. Muitas vezes, eu e você, nós não percebemos quando as pessoas o que? Se desviam na igreja. Quem percebe, quem está de olho no rebanho, quem é? É o pastor. Porque o pastor conhece cada ovelha pelo nome. Então, Jesus sabe quem se desviou. Segundo, é Jesus quem toma a decisão de ir em busca do perdido, da ovelha perdida. Trata-se de uma busca intencional, efetiva, e ele só deixará de buscar essa ovelha depois do que encontrá-la. Diz um amém aí, por favor, em nome de Jesus. Porque não brinque não, que se se desviar, e se você for ovelha, Jesus vai atrás de você. E ele vai armado, com as milícias celestiais, com os anjos, com o chicote, vai trazer você de volta. Tá certo? Nós temos um Deus que não desiste de nós. Você pode passar por crise, por dificuldade, não sei o quê, papapá. Se você é a ovelha de Cristo, propriedade exclusiva de Deus, Deus não desiste de você. Agora, diz o texto, eu acho isso aqui muito bonito. Achando-a, põe-nos sobre os ombros, que é o quê? Cheio de júbilo. Naquele hino, eram 100 ovelhas, assim? Arararara. Fala, diz que curou as feridas. Aqui não fala nada disso. Não fala que quando achou está cheio de ferida, não. Diz que achou a ovelha. Mas o que é bonito aqui no texto é que o caminho de volta é o próprio ombro do pastor. Quem traz a ovelha de volta, quem é, gente? É o pastor. Aqui eu tenho algumas lições importantes para a gente entender aqui. Quando um crente na igreja se desvia e vai embora, a gente usa um versículo que está lá em 1 João. Saiu do nosso meio porque não era o que? Dos nossos. Tem alguns que dizem, graças a Deus, essa tranqueira foi embora, estava aqui, não era ovelha mesmo. Tem gente que pensa assim, viu? E a Bíblia fala que aquele que é de Jesus vai perseverar até o fim. É a missão. E aí eu quero que você vá lá para Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. Porque a turma gosta de botar a culpa no pastor, Arival. Sabe disso? A nossa cultura é assim, olha, fulano se desviou e o pastor Arival não foi atrás de mim. Assim? A gente não usa esse artifício? A gente sempre entende, aquele pastor é pastor, sim. Ele vai atrás dos perdidos, ele vai e tal, ele se preocupa. E lá em Ezequiel capítulo 34, tem profecia contra pastor, olha que coisa. Veio a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Quem são os pastores de Israel aqui? São todos os governantes. Não é somente porque não tinha a figura do pastor. Tinha a figura do sacerdote, do escriba, do rei, dos governantes. E diz o texto sagrado, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel
que se apacentam o que a si, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis-vos de lã e degolai o cevado, mas não apacenta as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doença não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Aqui nós vamos observar que há um reconhecimento de Deus, que os líderes devem estar atentos ao cuidado das ovelhas, sobre a sua responsabilidade. Não somente o pastor, também os presbíteros, aqueles que lideram a igreja, aqueles que devem a função de pastorear a igreja. Mas o texto fala claramente que esse tipo de pastoreio é um pastoreio defeituoso, é um pastoreio falho. Por isso que você vai entender no versículo 11, veja comigo, versículo 11, do capítulo 34, vamos lá? Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde forem espalhadas, nos dias de nuvens, de escuridão. Está certo? Versículo 15. Eu mesmo apacentarei o que? As minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Versículo 16. Vamos ler juntos? A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-eis com... Então você que é ovelha gorda, se liga. Se você estiver acima do peso, né? É isso que ele está dizendo aqui, gente? Não. O que ele está falando aqui é justamente que ele mesmo, é ação de Deus, cuidar do seu rebanho. Ele pode ir usando a mim, ele pode ir usando uma pessoa, não é assim? Ele pode ir usando circunstâncias, uma doença, um problema. Ele vai atrás da ovelha. Ele se responsabiliza de trazer a ovelha de volta, de curar a ovelha, de sarar a ovelha, de tratar da ovelha. Vocês estão entendendo ou não? Então o próprio Deus, ele reconhece que nós somos falhos, apesar da responsabilidade que nós temos como líderes de cuidar das ovelhas de Cristo. Por quê? Vamos entender isso. Vamos lá para 1 de Pedro, capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5, o que é que diz aí? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero, veja que Pedro era presbiteriano, eu presbítero. Ele não era da Assembleia de Deus, não era batista, nem era pentecostal. Eu, presbítero. Está vendo aí? Tá bom. Não quer acreditar na Bíblia, não acredita. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Versículo 2, o que é que diz? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então veja bem, pastoreai o rebanho de quem? Então o rebanho não é de Arival, o rebanho não é do conselho, o rebanho de quem? Presta atenção que há outro detalhe muito importante. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não abaixo de vós, não acima de vós, mas o quê? Entre vós. Significa que esses presbíteros, eles também são o quê? Ovelhas que precisam ser o quê? Porque tem presbítero que se desvia ou não tem? Tem pastor que se desvia? Tem.
Então, nós somos ovelhas. Em outras palavras, se você pegar isso aqui, é responsabilidade da liderança? Mas nos mandamentos mútuos, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos cuidar uns dos outros, nós devemos suportar uns aos outros, nós devemos encorajar uns aos outros, devemos amar uns aos outros. Nós temos lá muitos mandamentos mútuos. Nós temos que cuidar o quê? Uns dos outros. Aí ele coloca, faz a comparação de 3 motivações erradas e 3 certas. Agora veja no versículo 4, o que ele diz? O que diz? Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis o quê? Então nós temos um Supremo Pastor que nós vamos prestar conta. Eu queria que você fosse para o versículo, vamos ler aqui, versículo 2 e 3 juntos, vamos lá? Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas nem como dominadores do que foram confiados, antes o quê? Tornando-os modelo do rebanho. Então, tem que ser um trabalho espontâneo, como Deus quer. Não pode ser por sorte da ganância. O que é sorte da ganância? Querer tirar proveito financeiro, projeto de lucro sobre o rebanho, mas de boa vontade. Nem como dominadores. Você acha que tem pastor que quer dominar o rebanho? Ou nem? Apóstolo, pastor, dominar. Tem pastor aí que o cara não faz nada sem ligar para o pastor. Pastor pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo. A pessoa é dominada. Isso seria um pastoreio o quê? De subjugamento, de controle mesmo. Veja, dos que foram o quê? Confiados. Significa que o pastorado é uma mordomia. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas o quê? As ovelhas são de quem? De Cristo. Nenhum pastor é dono de ovelha. Vocês estão entendendo? A marca que vocês têm, o selo que vocês têm, não é ADC, é JC, Jesus Cristo. Vocês estão entendendo como é que é? Vocês são ovelhas, vocês foram selados com o Espírito. Vocês não são propriedade de pastor nenhum. E todos vocês também são ungidos do Senhor, está certo? Não toqueis no ungido do Senhor. Ungido no Antigo Testamento era o quê? O profeta, o sacerdote e o rei. Cristo veio, Cristo é ungido. E ele ungiu a todos. Porque todos agora recebemos de Cristo a bênção de participar desses 3 ofícios. Profeta, sacerdote e o quê? E rei. Então você já está ungido, tá? Quer gastar óleo? Gaste. Mas não resolve nada. Vocês estão entendendo ou não? Então Jesus vai. Vamos voltar agora para a parábola. Ficamos na primeira parábola. Jesus volta. Achando-a, põe-na sobre os ombros. Então Jesus é o caminho que nos leva a Deus, ao céu e à comunhão com os santos. Presta atenção. Se uma pessoa se desvia e ela volta para a igreja, ela vai voltar por causa de quem? Por causa de Jesus. Às vezes a gente sai da igreja por causa dos homens. Sai ou não sai? Sai por causa de pastor, sai por causa disso, de briga. Mas quando você volta para a igreja, você volta por causa de Jesus. E você não deve sair por causa de pessoas. Eu faço 3 orações. Quando o crente é ruim, presta atenção.
Você ora para Deus mover o crente. Você ora para Deus o quê? Remover. Em terceiro lugar, você ora para Deus o quê? Promover. Move, remove ou promove. Eu oro assim acerca dos meus presbíteros. Presbítero, quando me dá trabalho, certo? Vocês dois são presbíteros. Fica assim, a oração do pastor, para mover o presbítero, para remover ou para... Isso é brincadeira, tá, gente? Por favor, não corte essa parte, nem ponha nas redes sociais, que tá de brincadeira, né? Estou brincando aqui com você, mas é Jesus que traz de volta. E é bom por causa disso, porque você é crente por causa de Jesus, você está na igreja por causa de quem? Por causa de Jesus. Você serve a Deus por causa de Jesus, você adora porque você dá dízimo por causa de Jesus, tudo que você faz aqui é por causa de Jesus. Porque você é ovelha de quem? De Jesus. Jesus é o seu pastor. Agora, irmãos, o versículo 6, vamos ler juntos aí? 15, 6. Vamos ler aí, o que aqui diz? Indo para casa, reúne os amigos e dizendo-lhes: alegrai-vos, porque achei a minha ovelha perdida. Que coisa linda aqui, eu acho isso aqui maravilhoso. Ele volta para casa, reúne os amigos e os vizinhos. Então aqui, 3 detalhes aqui nesse versículo. Primeiro, um sentimento, uma alegria intensa. E essa alegria é tão intensa que ele quer compartilhar com amigos e vizinhos. Por que Jesus conta isso? Porque era costume dos pastores em Israel festejarem a recuperação de ovelhas o quê? Perdidas. Por quê? Porque todo pastor era pobre. Era considerado uma profissão de 5ª categoria. E o patrimônio do pastor, a riqueza do pastor era o quê? As suas ovelhas. Então, quando ele recupera uma ovelha, ele sai do prejuízo. Ele se alegra por causa disso. E é tão importante que ele quer compartilhar com seus amigos e com seus vizinhos. Aqui nós temos um princípio fundamental, é que a salvação de pecadores na igreja, a salvação de pecadores no nosso ambiente deve produzir o quê? Festa. Deve produzir alegria. Eu tenho que me alegrar porque a igreja está crescendo. Eu tenho que me alegrar porque pessoas estão sendo convertidas. Eu tenho que me alegrar porque lá no encontro de casais, 10 casais se converteram. Eu tenho que me alegrar porque lá no acampamento de adolescentes, 20 adolescentes entregaram sua vida a Jesus. Eu tenho que me alegrar e fazer festa por pecadores que são o quê? Convertidos. Mas o que ele vai ensinar no versículo 7... Lê comigo o versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de... Então presta atenção. Veja que se há festa na terra por um pecador que se arrepende, ele está dizendo também que há festa onde? No céu. Todos nós sabemos que o céu é um lugar de alegria. O Salmo 16 diz que na presença do Senhor a plenitude o quê? De alegria. Então lá no céu você não vai encontrar anjo enfesado. Cheguei no céu e encontrei um anjo deprimido. Não vai ter.
Tudo lá no céu tem como característica a característica da alegria. O ambiente do céu é um ambiente alegre. Aliás, C.S. Lewis diz que lá no céu, a alegria é coisa séria. Tá certo? Agora ele fala, ele coloca aqui um comparativo. Maior júbilo no céu. Se a gente não está fazendo festa aqui na terra, mas no céu tem o quê? Festa maior quando pecadores o quê? Se arrependem. Por quê? Porque quando um pecador se arrepende aqui, o projeto de Deus, o propósito de Deus de ter enviado Cristo, foi justamente buscar e salvar o perdido. Por isso que Jesus diz na casa de Zaqueu, hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho que é de Abraão. Outra coisa que eu acho muito importante aqui é um detalhe. A causa da satisfação. Achei. Porque ele achou a sua ovelha perdida, porque um pecador se arrependeu, isso promoveu e produziu, e foi a motivação de alegria na terra e de alegria onde? No céu. No céu. Vou parar por aqui. Gálatas, capítulo 1, versos 23 e 24. Quero encerrar. Gálatas 1, 23 e 24. A aula está boa ou está chata? É porque eu estou surdo, tá? Tá boa, irmãos? Então tá bom. Vocês estão dizendo? Gálatas 1, não exagere, irmão. Obrigado pela consideração. Gálatas 1, 23 e 24. Vamos ler juntos, bem forte? Gálatas 1, 23 e 24, o que é que diz? Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava o quê? E glorificavam a Deus o quê? Meu respeito. Isso foi a conversão de quem? Saulo. De perseguidor ele passa a ser perseguido. Antes ele queria acabar com a fé. Agora ele é um pregador que vai promover a fé. E as pessoas glorificavam a Deus, porque Deus havia convertido aquele perseguidor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar.